Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Fórmula Certa. Aqui quem fala é o professor Jean, professor de Química. Vamos debater mais uma aula. Nessa aula, iremos falar sobre o estudo dos gases, tá bom? Trouxe aqui algumas questões bacanas, então vamos a ela. Primeira questão da Universidade Federal de Pernambuco, um vendedor de balões de gás na praia de Boa Viagem. Olha legal, lá na praia de Boa Viagem, em Recife, utiliza um cilindro de 60 litros de hélio a 5 atm de pressão para encher, esses balões. Tá? A temperatura do ar é 30 graus Celsius e o cilindro está num local bem ventilado, tá certo? E na sombra. No momento em que o vendedor não conseguiu mais encher nenhum balão, qual o volume e a pressão do gás hélio no restante do cilindro? Veja, gente, questão simples. Veja, ele está dizendo que o cilindro tem 60 litros. Quando ele não consegue mais encher, uma das características dos gases é preencher todo aí o recipiente. Então, qual é o volume total do recipiente? 60 litros. Ele diz o seguinte, gente, que ele está na sombra, está no local bem ventilado, tá certo? Quando ele diz todas essas características, é porque a pressão dele é de 1 atm, tá certo? Melhor alternativa aqui que se encaixa é a alternativa C, tá certo? Vamos para a próxima questão. Universidade Federal do Piauí. Os compressores são máquinas, que na pressão atmosférica local captam ar, comprimindo até atingir a pressão, de trabalho desejada. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 bar. E ele diz o seguinte, gente, a pressão mais utilizada, aí a gente tem que começar a pegar aqui alguns dados que a gente tem. Quando eu tenho uma unidade bar, é a unidade de pressão, tá? ATM, tá certo? Milímetro de mercúrio, bar, todas são unidades de medida de pressão. Nessas condições, ele diz o oxigênio O2, no caso o gás oxigênio, como um gás ideal, calcule a massa aproximada de O2 em gramas, contida em um compressor. Veja, agora vamos lá. Aqui ele está falando a lei de quê? De Clapeyron. Então, PV é igual a nRT. Tá certo, galerinha? Agora, qual é a pressão? A pressão é de 6, certo? Qual é o volume? O volume aqui, 5 litros. É igual. Vocês concordam na química? Número de mols é igual ao quê, hein, galera? Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Lembra lá? Então, qual é a massa? É o que eu quero descobrir. Qual é a massa molar? Oxigênio. Qual é o volume do oxigênio, gente? 16. A banca ela não é obrigada a dar a massa, não. É 16. 16 vezes 2, já que é O2, então dá 32. Vezes 0,082, tá certo? Vezes, lembrando, temperatura em gases nunca pode estar em graus Celsius, sempre em Kelvin. Então, qual é a temperatura que ele dá aí? De 25, certo? Então, se é de 25, 25 mais 200, 25 mais 200, 73. Lembrando, para transformar. Beleza? É a temperatura em Celsius mais 273. Beleza, galera? Então, vezes o quê? 298. Tranquilo? Até aí tranquilo, né? Então veja, quando eu faço aqui, eu vou primeiro multiplicar o de cima, que dá aqui, qual é aqui? 30, 6 vezes 5 dá 30, né? É igual a 0,082 vezes 298, dá o quê? 24,436, tá? Dividido M, lembrando o M também, multiplicando aqui. Dividido por 32, tá, gente? Quando eu faço meio pelos extremos aqui, a massa vai ser o que? 960 dividido por quem? Por 24, 436.
Logo, a massa aproximada aí dá 39,2. Jean, mas não tem essa alternativa, mas ele diz aqui, ó, a massa aproximada, então logo aqui é letra C, tá certo? Próxima questão. Segundo a teoria da cinética, ele traz aí, gente, uma questão também contextualizada, Universidade Federal do Paraná, traz uma questão contextualizada, onde ele quer que a gente fale e discuta sobre a teoria cinética, e onde ele traz 3 afirmações. Vamos discutir essas 3 afirmações, tá certo? Vamos lá. Primeiro, ele diz o seguinte: as moléculas se deslocam todas em trajetória paralela entre si. Verdadeiro ou falso? Falso. Olha, uma coisa que eu quero comentar é que elas não necessariamente se deslocam em trajetória paralela. Elas se deslocam em toda a direção do recipiente, não em uma trajetória específica, tá certo? 2. Ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética das moléculas é conservada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E 3. A velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura do gás for aumentada, com certeza. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Logo, a alternativa que melhor se encaixa aqui é a alternativa E. Beleza, pessoal? Vamos lá. Próxima questão. 3 balões foram enchidos respectivamente. Então, veja. No balão A, eu tenho o nitrogênio, B, o oxigênio e C, hidrogênio. Então, A, B e C. E são dadas as densidades, tá? Ele diz: a posição dos balões dentro da sala após ter sido solto representa qual é a densidade padrão? É de 1 grama, não é isso? Não é isso as condições ambiente? 1 grama, né? Então veja, grama por litro aqui. Então veja, gente, preste bem atenção aqui. Quem é o A? O A é o nitrogênio. Se o nitrogênio é 1,14, ele flutua? Não, ele fica. Então, o A, ele fica. Então, eu já poderia anular essa letra A, porque ele aqui, ó, mostra que ele flutuou. Então, já elimino aí essa alternativa. Como também posso eliminar essa. Por quê? Porque ele disse que os 3 flutuaram. Tá certo? Então, já eliminei aqui 2 letras. Depois, ele diz o oxigênio. O oxigênio é de 1,31. Ele sobe ou ele fica? Ele fica. Por quê? Porque ele é mais denso. Então, o 2 também fica, a B também não sobe, tá certo? Então, aqui já dá para eliminar a letra E. Agora, veja, qual é o C? O hidrogênio. O hidrogênio é de 0,0820. Então, ele é menor do que 1, logo ele vai flutuar. Então, a alternativa que melhor se encaixa aqui é a alternativa C. Beleza, galera? Vamos para a última questão. Ele está falando aí, gente, de um recipiente, tá? Ele traz um contexto, mas o que nos interessa vai estar aqui. Ele traz esse recipientezinho aqui, ó. Onde ele fala que o gás oxigênio usado para tratamento pode ser comercializado em cilindros, a elevada pressão nas condições mostradas na figura. Agora, o que é que ele diz? No cilindro está indicado que o conteúdo corresponde a 3 metro cúbico de oxigênio nas condições ambientes de pressão e temperatura, que pode ser considerada como sendo 1 atm e 300 graus Celsius, 300 Kelvin, respectivamente. Então, ele deu R aqui. Ele quer saber, preste atenção, que aqui a banca faz só para ver se você não vai se ligar, ó. A massa do oxigênio em quilogramas. Então, galerinha, primeiro eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou fazer o PV... NRT. Então, vejam, para eu saber a massa, eu tenho que saber o número de mols. Por quê? Porque o número de mols é igual ao que? Massa sobre a massa molar, tá certo? Então, veja, galera, veja. Então, primeiro eu tenho que saber quem é esse R ou esse N aqui, beleza?
Qual é a pressão, gente? Qual é a pressão? Ele diz aqui, ó, 150 atm. 150 vezes o volume, que é quanto? 20 litros. 20 litros que ele diz aqui também, ó, junto com a pressão. É igual a N vezes 0,082 vezes a temperatura daquele daqui, ó, 300 Kelvin, tá certo? Então aqui dá 3.000, tá? 3.000 é igual a, ó, 300 vezes 0,082, vocês vão notar que dá 24,6 N. Tá? Então, N, lembrando que a variável sempre vai para o denominador. Então, ó, 3.000, tá? Dividido por 24,6. Logo, N, o número de mols, vocês vão ver que é de aproximadamente, né, arredondando o valor, de 122. O número de mols, então, tá aqui, ó. Já descobri. Então, aqui é muito fácil. Eu vou fazer 122 é igual à massa que eu quero descobrir. Qual é a massa molar? Eu estou falando do quê? Do gás oxigênio. Então, se a massa dele é 16 e é O2, 2 vezes 16 dá 32. Concorda comigo? Tá, beleza? Então, vamos lá. Meio pelos extremos. Massa é igual a 3.900, né, e 4 gramas. Aí você pode dizer assim, Jean, mas não tem essa opção. Lógico, aqui, ó, se liga, ele está pedindo em quilogramas, então divide por 1.000. Logo a massa vai ser de 3,9. Então logo aqui vai ser a alternativa E. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Dê o seu like, curta aí o nosso canal. Abraço a todos e até o próximo vídeo.